E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Os governos petistas ajudaram a acentuar a desigualdade quando tiraram dinheiro do pobre para dar pro BNDES. Você pega o orçamento do Bolsa Família no governo Dilma em 2015, 30 bilhões de reais. Agora você pega a renúncia para o Bolsa Empresário para privilégio tributário, 400 bilhões de reais. Kim, me responda. Você prega... Vamos lá. Dar outra chance pro Kim. As esquerdas gostam de lucro dos bancos. De distribuição de renda da história do Brasil. A Previdência. Qual foi? A Previdência. Quais são as propostas? Quais foram as iniciativas que produziram isso? A Previdência Social? Sim, mas tem vários programas de Previdência Social. Tem vários. O BPC. Por exemplo. Quem fortaleceu o BPC? Quem fortaleceu o BPC? O BPC expandiu é o benefício por prestação continuada, né? Geralmente é um auxílio para um sujeito que não tem mais capacidade de trabalhar. Abaixo da linha de pobreza, mais abaixo da linha de velho, pobreza, que tem alguma deficiência. A maior expansão do BPC foi feita no governo Lula. Muito menos do que foi feito. É o maior programa de transferência de renda da história do Brasil. Foi feito pelo presidente... Não é o maior programa de transferência. E aí, ó, rolou... Nossa, falou do Lula, caiu a luz aqui, hein? Eu queria oferecer pro que falar, dar chance dele falar. Não, mas não foi, mas não é. De novo, que vontade. Entendeu? Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda pro povo, feito pelo presidente... Não é o maior programa de transferência de renda, Orlando. Tudo bem. A valorização do salário mínimo. A política de valorização do salário mínimo. Aumenta a informalidade. Mas tá errado por quê? O povo Porque aumenta a informalidade. Digno. Para, cara. O povo não tá ganhando salário digno, é o contrário. Ele tá custando demais pra ser contratado formalmente. Bolsonaro acabou com a política. E tá sendo obrigado a vender água na rua. Bolsonaro acabou com a política tá tudo arrebentado. Não, mas na época do governo Lula você tinha 40 milhões de informais também. Foi a maior taxa de formalização da história. Você tinha 40 milhões de informais também. Foi a menor taxa de informalidade da história. 40 milhões é alto, Orlando. Claro, mas foi a menor da história. 40 milhões é alto. Mas foi a menor da história. Você tem que olhar o que era antes. Era 60 milhões, que aí pra 40 não vale nada. Não, claro que vai. Não, claro que vai. Imagina, eu vivi com 400 reais por mês, Orlando. Vivi com 400 reais por mês. Não fale dos outros sem conhecer essa história, Orlando Silva. Não fale dos outros sem conhecer. E mais do que isso. Qual era a política do Lula? E mais do que isso, de aumento real. Aumento real significa o quê para as pessoas acompanharem? Inflação mais um extra. Mais um ganho. Isso. Sabe por quê? Porque essa é uma forma de você criar condições para transferir riqueza. A massa salarial era maior no conjunto da riqueza do país. Mudou a política, diminuiu a massa salarial. Não é uma canetada do governo que aumenta salário, Orlando. Como? É atividade econômica. E... Qual foi a taxa de crescimento econômico no período do Lula? Com a China importando 120% de soja, qualquer governo teria crescido, Orlando. Por que o Brasil foi a sexta economia do mundo? Se todo mundo estava crescendo, o Brasil ia ficar indo. Porque o Brasil é agroexportador, né? A gente estava exportando commodity, minério de ferro. E só o Brasil produz? Foi o Lula que fez a gente explorar minério de ferro? A Argentina que é agroexportador. Foi o Lula que fez a gente explorar minério de ferro? A Argentina é agroexportador. Foi o Lula que fez a gente explorar soja? Olha, peraí. Não, peraí. Compara a nossa produção de soja e a nossa produção de minério de ferro com a produção do Chile. Ou com a produção da Argentina, Orlando. Não é comparação que se faz. No Brasil e na Argentina. Não é comparação. Presta atenção. A Argentina é o terceiro produtor do mundo, do lado do Paraguai. E a área plantada é muitas vezes menor do que a nossa e relativamente tem uma alta produtividade, mano. Perfeito. A gente continua em números absolutos produzindo muito mais. Por isso é a sexta economia do mundo. É óbvio que a Argentina não vai passar a gente, porque a gente, primeiro, tem mais população. E segundo, tem mais território plantado. E terceiro, tem mais tecnologia também. Mas a sexta maior economia do planeta. Outros países do mundo, não é só América do Sul. Cara, falando que eu preciso. Não tem problema. Fala outro país com a mesma população que seja agroexportador. Você reconhecer que o presidente Lula foi um extraordinário presidente da República para a economia e para combater a pobreza, não tem problema. Você pode divergir da ideologia dele. Você pode falar que no governo do PT teve um monte de problema, quem vai falar é você, não sou eu, certo? Agora, bicho, tem que reconhecer, mano. Não, César o que é de César, mano. Pelo amor de Deus. Primeiro, a primeira coisa é o seguinte. O Lula admitiu que errou ao votar contra o Plano Real, que ele herdou do Fernando Henrique Cardoso e manteve o tripé macroeconômico no seu primeiro ano de mandato. Mais do que isso, criticaram tanto os bancos e os banqueiros e colocaram o Meirelles no Banco Central para segurar a taxa de juros, segurar a inflação. Terceiro, e o Palocci, acordo com o e o Palocci manteve meta fiscal, né, e meta de inflação. Duas coisas que o PT era contra, mas que contraditoriamente mantiveram no primeiro mandato do governo Lula.
No momento que a Dilma abandonou a política do Plano Real, estouraram todas as contas e o país foi jogado na miséria. A gente perdeu os ganhos que a gente teve. E mais do que isso, o cenário internacional, Orlando. Que a China faz a China crescer 10% ao ano de novo, que até o Bolsonaro é bom pra economia. Não, o Bolsonaro nunca será bom pra economia. A China crescendo 10% ao ano seria. Bolsonaro é um beócio, é um incapaz. Paulo Guedes é um imbecil. Não tem nenhuma orientação de política econômica efetiva. Eu Traz concordo plenamente com você. Não tem mais. E aí você falou uma coisa que eu concordo. O Palocci, que é do teu time, você é do time do Palocci. É mesmas ideias. Não, que Palocci foi ministro do governo que você fez parte. Mas o governo, não é do meu time, não. A política econômica era híbrida do governo do Lula. Tinha um bocado de influência liberal. E você e o Palocci, que são do mesmo time, defendem essa visão pró-banqueiro, pró-mercado, que também tinha lá no governo do Lula. Eu assumo, pronto. Falei. Assumiu. Aí, o primeiro mais um ponto de convergência. Orlando assume, então, que o governo Lula foi pró-banco, que investiu mais com banco e com grandes empresários, amigos do governo. Estão alinhados na mesma ideologia, na mesma política, na mesma atitude. Não, nada disso. Eu nunca defendi política campeão nacional, eu nunca defendi expansão de 19% de aumento de gasto público e com 1% de investimento, infraestrutura destruída no governo Lula. Indústria, mais do que isso, indústria, o processo de desindustrialização gigantesco de 26% de representação do PIB para 13, para 10, para 11. Que ano era 26% mesmo? Que ano era 75. Ah, então você tem que dizer que vem de 75 a desindustrialização. Ou então você vai fazer uma fake news. Não. Começou no Lula, começou em 75. E ele catalisou. Se você observar os dados... E ele catalisou. O presidente Lula, a partir de investimentos em óleo e gás, retomou setores importantes, como o setor da indústria naval. Programas sociais como Minha Casa Minha Vida estimulou a indústria da construção civil. Então, ali nós vivemos um período, inclusive, que houve uma pequena melhora na industrialização do Brasil. Insuficiente. E, infelizmente, nós seguimos a desindustrialização, que é uma tendência e que um dia temos que enfrentar. E, para enfrentar, tem que ter universidade, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, que a Universidade Brasileira produz e que não pode ser atacada como você faz querendo cobrar mensalidade. Você é aquele general de pijama, como é o nome dele? Que daquele de pijama. Seu parceiro ali, o general de pijama, como é o nome dele, pô? Fala aí. Que general de pijama? Não sei o que você tá falando. Que meu parceiro que ataca a universidade, quer cobrar mensalidade? Que parceiro que... Ah, o Peternelli? Pronto, chegamos. Por que general de pijama? Não é de pijama? Por que ele tá de pijama? Não é de pijama, pô, ele fica ali. Eu nunca vi ele de pijama, igual a você, eu já não sei. Mas o ponto é o seguinte... Houve um processo de catalisação, de desindustrialização durante o governo Lula. Houve um aumento da cartelização, da oligopolização dos bancos, né? O fortalecimento da política do Banco Central de proteger os bancos nacionais que tiveram um lucro de 8 vezes mais do que teve no governo Fernando Henrique durante o governo Lula. E você teve muito mais dinheiro gasto com privilégio tributário para grande empresário do que com política social para o mais pobre. E mais do que isso, você citou a parte de navio. Pô, você tinha cartel de navio sonda que cobrava 1% de propina. O óleo e gás. A gente não é capaz de refinar o nosso próprio petróleo do pré-sal porque não teve investimento em refinaria. Foi quebrada a Petrobras por causa do escândalo de corrupção. A gente não consegue refinar o nosso próprio petróleo e a gente depende do preço internacional. Por isso que a gasolina, uma das razões, é justamente estar dependendo do dólar. E o dólar está tão alto hoje. O Kim diz que larga o Bolsonaro, mas o pensamento de Bolsonaro não larga o Kim.